Hoje vamos conhecer o lugar habitado mais remoto e de difícil acesso do mundo, que até o século XIX, além de não ter habitantes vivendo lá, não pertencia a nenhum país. E caso goste do conteúdo e queira acompanhar nosso trabalho, é só avaliar o vídeo e se inscrever no canal. E agradecemos a todos que nos apoiam e incentivam na produção dos vídeos. Você já imaginou ter que viajar por quase uma semana para chegar no restaurante mais próximo? Para nós aqui do Brasil, pode parecer um tanto quanto bizarro, mas não é para os cerca de 250 moradores da ilha de Tristão da Cunha, no sul do Oceano Atlântico. Mas antes de irmos de fato ao vídeo, comente aqui embaixo se você já conhecia ou já tinha ouvido falar dessa ilha. Tristão da Cunha, ou Tristã da Cunha, é uma pequena ilha de apenas 207 km², localizado no arquipélago que tem o mesmo nome, na região sul do Oceano Atlântico, que fica entre o Brasil ou a América do Sul e o continente africano. E é também uma das várias ilhas que está sobre a dorsal mesoatlântica, que é uma gigante cordilheira submarina de 65 mil quilômetros de extensão, simplesmente a maior do mundo, que corta todo o Oceano Atlântico de norte a sul. Ao somarmos o arquipélago de Tristão da Cunha com a ilha de Ascensão mais Santa Helena, formam um dos territórios ultramarinos britânicos. O arquipélago de Tristão da Cunha é composto por 6 pequenas ilhas, sendo a ilha do Rouxinol, do Meio, Stoltenhof, Gonçalo Álvares, Inacessível. Sim, exatamente isso. O nome da ilha é Inacessível, que, sendo honesto, faz jus ao seu nome. E claro, a própria ilha de Tristão da Cunha, que é a principal, a maior, além de que é a única com um povoado permanente de todo o arquipélago. Tristão é rodeado por altos penhascos e um vulcão no centro, chamado de Pico Queen Mary's, com mais de 2.000 metros acima do mar. A única cidade ou povoado que existe lá é em Edimburgo dos Sete Mares, que é uma pequena cidadezinha com algumas poucas ruas, e é moradia de aproximadamente 250 pessoas, todos fazendeiros, descendentes dos 15 primeiros habitantes. Por lá existem só alguns serviços básicos, tendo em toda a ilha apenas um policial, um médico e 5 enfermeiras. O povoado mais próximo de Tristão é a ilha de Santa Helena, que mesmo assim fica a mais de 2.400 quilômetros ao norte, seguido pela cidade do Cabo, na África do Sul, que está a 2.800 quilômetros sentido leste. E de lá até no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a distância aumenta ainda mais, para 3.300 quilômetros. Na ilha, segundo o próprio site oficial, não existe hotéis, restaurantes e nem mesmo um aeroporto, o que faz dela o lugar habitado mais remoto do mundo. Mas aí você pode me falar: Gustavo, você está errado. A Ilha da Páscoa está a 3.700 quilômetros do continente sul-americano, ou seja, bem mais longe do que esses 2.400 quilômetros entre Tristão e Santa Helena. E eu digo que sim, realmente, concordo com você, mas a Ilha da Páscoa pode ser visitada de avião em apenas 5 ou 6 horas num voo partindo de Santiago, no Chile. Já em Tristão é outro papo. A única forma de ir até lá é através de alguns poucos barcos que saem da cidade do Cabo, na África do Sul, e levam entre 5 a 6 dias para chegar sem imprevistos. Haja estômago para aguentar toda essa viagem. Mas se engana quem acha que Tristão é remoto apenas por esses fatores, mas na sua história também mostra o quanto essa pequena ilha foi e é tão isolada, ficando desabitada por longos períodos.
O arquipélago foi descoberto em 1506, quando uma esquadra portuguesa, com o objetivo de atacar entrepostos árabes na costa africana, acabou avistando a ilha e o líder da esquadra, Tristão da Cunha, batizou-a com seu próprio nome. Mas ele e sua esquadra acabou não se estabelecendo na ilha, nem sequer pisou nela, devido principalmente aos seus altos penhascos e à falta de um porto natural, o que no final acabou seguindo o seu caminho. Os primeiros a realmente desembarcarem e pisarem na ilha foram os holandeses, ou a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1643, depois de 137 anos da esquadra de Tristão avistar a ilha. Mas eles também não ficaram ali, apesar de que alguns historiadores apontam que uma expedição portuguesa em 1520 teria sido os primeiros a pisar no local, mas sem muitas certezas. Depois dos holandeses, só em 1767 que a ilha volta a receber a visita de nós seres humanos. Desta vez foram os franceses, numa expedição científica, mas por pouco tempo. Os primeiros moradores fixos da ilha chegaram apenas em dezembro de 1810, mais de 300 anos depois de sua descoberta. Foi tão tarde que os Estados Unidos já eram um país independente e bastante influente no mundo, sendo Jonathan Lambert, acompanhado com alguns colegas que saíram dos Estados Unidos rumo à pequena e até então desabitada ilha. Tanto que, logo ao chegar, renomeou a ilha para Relaxamento e se autodeclarou governante e a possessão absoluta das terras de Tristão da Cunha e algumas outras ilhas por perto, já que nenhum grande império ou país havia feito isso antes. Ela é tão, mas tão isolada que escapou até mesmo de ser anexada por algum império nas grandes navegações. Mas esse micro e recém-nascido país não duraria por muito tempo, oficialmente até 1816, mas em 1812 foi quando Lambert e mais 2 amigos morreram afogados enquanto pescavam. Neste mesmo ano, a ilha foi usada como base para os americanos atacarem navios mercantes britânicos, na Guerra de 1812. Mas o primeiro grande império que anexou a ilha foram os britânicos em 1816, quando as colocou sob a administração da Colônia do Cabo, o que viria a ser no futuro a África do Sul. Um dos motivos para os britânicos terem anexado essa distante e isolada ilha foi para evitar que os franceses usassem ela de apoio para resgatar Napoleão Bonaparte, que tinha sido exilado em 1815 na ilha de Santa Helena. Mesmo com o recente interesse geopolítico que acabou despertando na região, a pequena ilha de Tristão apenas recebia algumas embarcações que a usavam como um ponto de parada. Alguns com finalidades de estudos científicos, atraiu também naturalistas europeus. E até o príncipe Alfred, duque de Edimburgo, em 1867, se aventurou na ilha. Mas nada muito além disso, principalmente depois da abertura do Canal de Suez em 1869, que acabou deixando ela ainda mais isolada, já que agora as embarcações não precisavam mais dar volta no continente africano para ir até a Ásia. Contudo, nesta mesma época, ela já tinha alguns poucos moradores, que foram chegando de outros lugares durante o século XIX. Algumas pessoas e famílias de origem italiana, britânica, irlandesa, estadunidense e até da África do Sul que começaram a povoar e desenvolver a ilha. Tanto que, em 1906, devido a um forte inverno, os moradores quase tiveram que sair da ilha e ir para a Inglaterra, mas no final acabaram não indo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi usada como base para a monitoração de embarcações nazistas no Atlântico Sul, o que mais tarde, a estação que foi feita durante a guerra, seria usada para implementar toda uma nova infraestrutura para o local, como a construção de uma escola, um hospital, mas nunca foi construído um aeroporto. Um fato interessante é que, além deles viverem basicamente no meio do oceano, a milhares de quilômetros da próxima cidade, moram também ao lado de um vulcão ativo. Aqui tem coragem.
Tanto que, em 1961, ele acabou entrando em erupção, forçando todos os moradores a saírem da ilha para se refugiar na Ilha Rouxinol, que depois foram levados para a cidade do Cabo, na África, em seguida para o Reino Unido, na Europa, onde ficaram por 2 anos para depois retornarem a Tristão em 1963. Inclusive, na volta, alguns fizeram escala na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, segundo o site oficial de Tristão, que vai estar linkado aqui na descrição, sua população está em 243 habitantes, sendo 111 homens e 132 mulheres. Falam inglês e vivem tranquilamente suas vidas no campo, ao estilo do século XIX, plantando batatas e vegetais, cuidando de suas ovelhas, vacas, patos, galinhas e pescando mariscos e lagostas. Mas caso você queira conhecer a comunidade mais remota do mundo, vai ter que se esforçar bastante, já que, além de só ser possível chegar de barco, são poucos que vão por ano, e com apenas 12 lugares disponíveis por vez, já que não existe hotéis na ilha. Mas e aí, conte pra nós aqui nos comentários, você teria coragem de se aventurar pra lá? Ficar por quase, ou às vezes dependendo das condições, até mais que uma semana, numa das águas mais agitadas do planeta. Estamos agora a cerca de 5 milhas de Tristão da Cunha. A qualquer minuto, espero que a ilha apareça no meio da névoa. Portanto, 18 dias de navegação partindo da cidade do Cabo estão prestes a chegar ao fim. Há muitas coisas legais e interessantes sobre Tristão da Cunha que nem falei neste vídeo. Mas caso vocês gostem desse tipo e estilo de vídeo, deixem um like e comentem o que acharam. Dependendo, posso trazer mais conteúdos assim e sobre muitos outros lugares, como o próprio concorrente de Tristão da Cunha, as ilhas Pitcairn, na Polinésia. Bom, então é isso por esse vídeo. Desconsidere algumas pronúncias, já que eu acabei de tirar 4 sisos da boca. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!